Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus, nós agradecemos pela vida e precisamos constantemente agradecer-lhe por este patrimônio maior que Ele nos concedeu provisoriamente para a nossa administração. Porque a vida provém de Deus, a vida é sustentada por Deus, conforme os espíritos amigos nos mostram, conforme Jesus nos mostra constantemente. Agradecemos, neste momento, a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes companheiros abnegados, que nós os conhecemos ou os denominamos como anjos de guarda, que constantemente estão do nosso lado com aquele propósito firme em nos auxiliar, sejam eles na condição de encarnados ou desencarnados. E não posso deixar de agradecer pessoalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo, juntos aqui neste ambiente virtual, mesmo à distância, mas aqui nos encontramos reunidos neste mesmo ponto virtual para estas reflexões. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Então estamos estudando o Livro dos Espíritos, ainda no seu início, o livro 1º, capítulo 2º, que iniciamos recentemente o capítulo 2º dos elementos gerais do universo, e hoje iniciaremos o estudo de um assunto novo, elementos aqui gerais do universo. Concluímos no nosso último encontro, então hoje iniciaremos o estudo acerca do espírito e a matéria. Então, espírito e matéria. Então, neste início de estudos acerca deste novo assunto, espírito e matéria, a questão é a de número 21, que nesta questão de número 21, Kardec quis saber dos espíritos amigos da seguinte maneira: a matéria, esta matéria bruta, esta matéria densa que nós conhecemos, que inclusive é a composição do nosso corpo físico, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em um determinado momento? Então Kardec quis saber desta forma se a matéria existe desde toda a eternidade, assim como Deus, ou se essa matéria foi criada em um determinado momento por Ele, ou seja, por Deus. E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: só Deus o sabe. Então aqui é mais um daqueles segredos da divindade. Só Deus o sabe. Quando foi criado? Sem sombra de dúvida que tudo isto foi criado por Deus em um determinado momento. Agora, quando foi criado ou quando foi criada a matéria, só Deus o sabe. E aí eles acrescentam: há uma coisa, todavia, que a razão, a nossa razão, deve nos indicar. E aí eles falam que a nossa razão deve nos indicar que Deus, que é modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo.
Então aqui eles nos chamam a atenção que a nossa razão deve nos indicar constantemente que Deus jamais esteve inativo. E aí eles acrescentam, por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, então por mais distante nós busquemos o início da ação de Deus, eles acrescentam, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. Então aqui eles fazem um questionamento, por mais distante nós consigamos chegar buscando esta ação de Deus, nós poderemos conceber ou poderemos encontrar, e será que nós encontraremos algum momento, algum minuto ou algum segundo em que Deus esteve ocioso? Então este é o questionamento dos espíritos amigos, respondendo a este questionamento de Kardec. Então eles dão uma resposta nos chamando a atenção que Deus criou de toda a eternidade, e aí questiona que nesta busca por este início de ação de Deus, nós não iremos encontrar em momento algum ociosidade por parte de Deus. Então aqui fechamos este parêntese com esta resposta dos espíritos amigos em relação a este questionamento de Kardec sobre quando foi criada a matéria por Deus, e aí buscamos, para acrescentar mais esclarecimentos para todos nós, buscamos no espírito Miramês, na sua coletânea de livros conhecido como Filosofia Espírita, este maravilhoso estudo de O Livro dos Espíritos, através da mediunidade de João Nunes Maia, o capítulo de número 21, que é o estudo da questão número 21, Atividade de Deus. Então Miramês dá esse título a este capítulo 21, Atividade de Deus. Então ele começa esclarecendo a todos nós da seguinte maneira, que Deus jamais ficou, jamais fica ou jamais ficará inativo. Então Deus jamais ficou, Deus jamais fica, Deus jamais ficará inativo. Não podemos, diz Miramês, não podemos conceber um Deus sem ação permanente dentro da sua criação. Então aqui Miramês nos lembra que não temos como conceber um Deus sem ação permanente dentro da sua criação, porque Deus, lembra Miramês, Deus, ele é o sol espiritual de vida. Então Deus é este sol espiritual de vida, mantenedor de todas as vidas, e a ele estamos ligados. Então Deus é este sol, assim como o nosso sol aqui na Terra, que é este sol, fonte de vida, mantenedor da vida. Deus é este sol universal, criador, mantenedor, este sol espiritual, criador, mantenedor de todas as vidas. E a ele, Deus, todos nós estamos ligados. Se tivéssemos condições de desligar esta ligação de nós, de cada um de nós, em relação a Deus, simplesmente deixaríamos de existir, porque Deus é a nossa vida. E aí ele acrescenta, quando falamos que Deus criou o universo, é por faltar em nossa linguagem o verdadeiro significado de criação. Então aqui Miramês nos lembra da nossa pobreza de linguagem, e aí ele nos fala que quando ele fala, ou quando os espíritos superiores lembram que Deus criou o universo, é por faltar em nossa linguagem o verdadeiro significado da criação.
E aí ele acrescenta dizendo da seguinte maneira, que na dialética fraca dos homens, criação é dar existência, é usar a mente e as mãos para que algo tome forma ou feição. Então, na nossa pobreza de linguagem, no uso da nossa língua, no nosso vocabulário tão pobre, criar significa isto. Criar é dar existência, é usar a nossa mente, a nossa mão, para dar forma ou feição a alguma coisa. Escapa ao nosso raciocínio o que significa criar. Então, aqui, no sentido mais amplo e profundo da palavra criação ou criar, Miramês nos esclarece que, devido à nossa pobreza de raciocínio, a nossa pobreza ainda de inteligência, nós não sabemos verdadeiramente o que significa criar. O que significa criar no dicionário da natureza divina. Então não conhecemos ainda este significado de criar neste dicionário da natureza divina. E aí ele acrescenta, se ele, ou seja, se Deus criou, onde buscou o princípio da formação das coisas? Então aqui ele faz um questionamento e nós temos a certeza que foi Deus quem criou, mas onde ele buscou o princípio das coisas? E aí ele responde, essa é uma fórmula que ele não achou conveniente que os homens soubessem. Então aqui Miramês nos esclarece que essa fórmula da criação, onde ele buscou esta fórmula, quando foi que isto aconteceu, Deus achou conveniente não nos revelar, principalmente por não termos capacidade para isto no momento. Pouco a pouco, conforme já estudamos, à medida que formos avançando no sentido intelecto e também moral, espiritual, nós iremos adentrando e conseguindo por conta própria o alcançar destas revelações em relação a estes segredos da criação. Então aqui ele acrescenta da seguinte maneira, que neste campo profundo, somente os espíritos puros, ou seja, em relação a estes segredos da criação, somente os espíritos puros, altamente evoluídos, têm notícias dessa ciência espiritual, estendendo falanges e mais falanges em toda a extensão infinita, operando a dimensão que lhes é própria. Então aqui ele lembra que apenas os espíritos puros, altamente evoluídos, vão tendo acesso a estas informações acerca da origem das coisas. E ainda Miramês nos diz que a matéria, já que estamos estudando acerca da criação da matéria, quando foi que isto aconteceu, desde quando existe matéria no universo, então ele nos informa que a matéria existe. A matéria existe desde a eternidade. Ele faz um questionamento, em verdade. A matéria existe desde a eternidade como Deus? E aí ele responde, somente ele, ou seja, somente Deus o sabe. Nos informa o Livro dos Espíritos. Só podemos dizer que a idade da matéria se perde para nós na noite dos milênios incontáveis. Então Miramês acrescenta a este questionamento e a esta informação de O Livro dos Espíritos que só podemos dizer, eles, os espíritos, assim como Miramês, só podemos dizer que a idade da matéria se perde para nós na noite dos milênios incontáveis e que o seu cinetismo é uma realidade, não que ela se movimente por si só, mas porque se move por vontade daquele que nunca fica sem atividade. Então a matéria movimenta constantemente, sempre se movimentou, mantendo esse cinetismo, conforme ele nos informa, por vontade de Deus,
por vontade daquele que nunca fica sem atividade. E ainda Miramês acrescenta que há segredos que ficarão por muito tempo, muito tempo sem serem desvendados, por nos faltarem sentido e capacidade para suportar as revelações e fazer uso das belezas imortais dos valores do Espírito. Nós já estudamos sobre isto em relação a estas revelações, que elas vão acontecendo pouco a pouco, de acordo com o nosso progresso. Então é por isso que ele nos fala que há segredos que ficarão por muito tempo sem serem desvendados, por nos faltarem sentidos e capacidade para suportar tais revelações. E aí ele acrescenta: se podemos dar a Deus uma mente ou vê-lo desta forma, ela tem uma corrente de ideias contínuas no verdadeiro sentido do verbo. Então ele diz: se podemos ou se pudermos dar uma mente para Deus, esta mente funciona como uma corrente contínua de ideias no verdadeiro sentido do verbo, ou seja, produz constantemente, numa corrente contínua, jamais cessou, jamais cessará essa atividade contínua. E aí ele lembra para todos nós sobre esta sustentação de todo o universo, que se esta corrente contínua cessasse, a sustentação, se esta corrente cessasse a sustentação de tudo que existe no universo, tudo se desmoronaria em todo o universo. Então, cessando esta corrente contínua, desmorona-se todo o universo. Sem sombra de dúvida que em se cessando essa atividade contínua dessa força criadora, sustentadora, mantenedora de tudo que existe, da parte mínima que nós conhecemos e da maior parte, a maior parte absoluta que nós desconhecemos, tudo se desmoronaria. Então essa força nós conhecemos com o nome de Deus. E aí ele diz que sabemos que esse fluido cósmico ou hálito divino, desprendido da sua magnânima personalidade, é incomparável poder é que nos dá vida e mantém o nosso equilíbrio espiritual. Então aqui Miramês nos esclarece que esse fluido ou hálito divino, que é desprendido constantemente através dessa corrente incessante de força que sai da sua magnânima personalidade e incomparável poder, é que nos dá vida e mantém o nosso equilíbrio espiritual. Todos nós, nos esclarece ainda Miramês, que todos nós somos dotados de sentidos apropriados, com valores desenvolvidos e a desenvolver, que transformam esta essência oriunda do Senhor em fluido animal ou magnetismo humano, energizando seu valor com os nossos sentidos mais ou menos puros. Então, os nossos sentidos mais ou menos puros são constantemente energizados por estas energias ou por este fluido animal ou humano que recebemos constantemente desta fonte inesgotável, desta força inesgotável que nós conhecemos com o nome de Deus, ou éter divino, ou hálito divino. E aí Miramês ainda nos informa da seguinte maneira, que esse éter divino é sensível ao nosso caráter, como também grava as nossas deficiências.
Então esta energia cósmica universal é sensível ao nosso caráter, bem como grava todas as nossas deficiências, grava todas as nossas atividades. E aí ele diz que aquele espírito que já alcançou aquele progresso moral e intelectual, que nós os classificamos na figura de santos ou na roupagem de santos, já trabalham de uma forma diferente. Eles já sabem utilizar corretamente como santo, o santo na sua cândida feição, despertando os seus mais profundos valores pela força do amor e da caridade para ajudar, servindo todas as criaturas que carecem de amparo e de socorro. Então, aqueles que alcançaram esta condição evolutiva, eles usam estas suas energias, eles usam corretamente o tempo para auxiliar, buscando constantemente o seu crescimento e auxiliando irmãos de jornada. Então, o santo usa na sua cândida feição, despertando os seus mais profundos valores pela força do amor e da caridade, para ajudar, servindo todas as criaturas que carecem de amparo e de socorro, ao passo que, nos informa Miramês, ao passo que o ser humano comum, o ser humano, mesmo encarnado, compreendendo a ciência das mutações, poderá fazer prodígios se souber lidar com esses segredos da natureza em favor do bem. Então aqui ele fala daqueles que alcançaram aquela condição que nós classificamos, os denominamos como santos, ou que alcançaram aquela condição de iluminação espiritual, que eles sabem usar corretamente o tempo, a energia, as suas energias, sabem praticar verdadeiramente a caridade, ajudando a todos, servindo a todas as criaturas, ao passo que o ser humano comum, ele também, compreendendo a ciência das mutações, poderá fazer prodígios, poderá fazer grandes prodígios, desde que saibamos lidar com estes segredos, com estas revelações, desde que saibamos usar da melhor maneira possível o nosso tempo, a nossa energia, todos os poderes que Deus vai nos concedendo constantemente, utilizarmos a nossa vida da melhor maneira possível. E aí ele fala que esses segredos da natureza nós precisamos aprender, descobrir pouco a pouco e usar essas descobertas para a prática do bem, deixando estender a fé nos limites que ela pode socorrer os desfalecidos. Então aqui ele fala acerca da fé, que precisamos estender estes limites da nossa fé para socorrer os irmãos e irmãs que se encontram ou que se encontrarem em necessidades maiores do que nós, aqueles que se encontram desfalecidos pelos caminhos da vida. Sem sombra de dúvida que precisamos aprender a fazer estas escolhas, porque aqueles que alcançaram aquela elevação espiritual, conforme falamos anteriormente, eles já fazem isto, eles já praticam naturalmente esta lei de amor. E aí ele acrescenta que isso corresponde às atividades de Deus. Então, praticar o bem, onde estivermos, corresponde assim às atividades de Deus, porque Deus, onde for respeitado e amado. Então, Deus, onde Ele for respeitado e amado, nós estaremos praticando a sua lei maior, a sua lei de amor, a sua lei de justiça, a sua lei de caridade. Para tanto, ainda nos esclarece Miramês que para tanto, ou seja, para colocarmos em prática
essas atividades de Deus, respeitando as suas leis, o amando verdadeiramente, para tanto Ele, Deus, criou leis que regem todas as atividades menores e estabilizam o equilíbrio de todas as coisas. Então Deus criou desde a eternidade leis que sustentam este equilíbrio, esse sinetismo, esta harmonia de todas as coisas, desde as menores às minúsculas, aquelas coisas ou seres microscópicos, assim como os grandes corpos celestes que estão espalhados pelo universo, são as mesmas leis ou a mesma lei de harmonia que rege tudo, que estabilizam este equilíbrio, que estabelecem este equilíbrio. E aí ele lembra que é bom e justo. É bom e justo pensarmos que não há nada separado de Deus. É bom e justo pensarmos que não há nada separado de Deus, mas é melhor entender que a sua inconfundível personalidade é única no seio de todas as formas surgidas pela sua majestosa vontade. Então é bom pensarmos, é justo que pensemos que não há nada que conheçamos ou que venhamos conhecer, e a maior parte que desconhecemos, não há nada separado de Deus. E ainda, conforme ele diz aqui, mas é melhor entender que a sua inconfundível personalidade é única no seio de todas as formas surgidas ou que venham surgir pela sua majestosa vontade. Pormenorizar, ainda informa Miramês, que pormenorizar, ou seja, colocar ali nos pormenores, nos mínimos detalhes, as atividades de Deus, é salientar a nossa ignorância acerca dele ou acerca de Deus, pois somente ele, ou seja, somente Deus se conhece e aos seus segredos mais profundos. Então aqui Miramês nos informa que é desperdício de tempo, é desperdício de energia nós tentarmos pormenorizarmos as atividades de Deus. E também neste caso estaríamos salientando a nossa ignorância, porque não iremos conseguir pormenorizar as atividades de Deus, porque somente Ele conhece os seus segredos mais profundos. Nós ainda temos, diz Miramês, que nós ainda temos de adentrar as primeiras sendas do conhecimento de nós mesmos. Como nós iremos nos arvorar naquela condição de conhecedores ou de querer conhecer os pormenores das atividades de Deus, se nós ainda não nos conhecemos? Eu falo por mim, eu não me conheço, não conheço o meu mundo íntimo, o meu mundo interior, estou nesta busca incessante, mesmo que ainda de forma trôpega, ainda tropeçando constantemente, mas nesta busca incessante por conhecer-me, exatamente isto que Miramês nos informa. É preciso que nós adentremos estas sendas, estes caminhos interiores nossos, para conhecermos a nós mesmos. E este conhecer a nós mesmos é um ambiente infinito de sabedoria, um ambiente infinito de segredos, o nosso mundo interior, para que depois, após nos conhecermos, começarmos a pensar. Depois que nos conhecermos, aí sim estaremos preparados para começarmos a pensar, estudar e compreender o grande livro da natureza, onde os atributos da divindade estão em evidência. As portas pelas quais deveremos entrar para nos conhecer. Então aqui ele nos dá uma dica, nos informa que as portas pelas quais precisamos entrar para nos conhecer são ensinadas por Jesus, foram ensinadas e continuam sendo ensinadas por Jesus no seu evangelho de amor.
E aí ele encerra dizendo que a vivência desse evangelho de amor na nossa vida, a vivência dos preceitos que Jesus nos ofereceu, nos faz compreender o que se deve pensar acerca de Deus e da sua criação. Então busquemos, em primeiro lugar, nos conhecermos, e a porta ou as portas para esta busca por nos conhecermos chama-se Evangelho do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A paz do Cristo esteja sempre conosco, a paz do Cristo esteja em nossos corações. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, e até a próxima oportunidade, se assim o Pai de infinita bondade, misericórdia e amor nos permitir. Até lá, e espero que seja até breve, meus irmãos e irmãs.